as pessoas não se dão muito conta de como é difícil para a criança aprender um sistema de representação que é bastante abstrato, porque se trata de representar os sons da fala em grafias, em riscos, traços, né? E a criança precisa descobrir isso. Para que ela vivencie esse processo, é necessário que o professor entenda esse processo, como é que esse processo se desenvolve na criança, como é que ela vai construindo esse conhecimento desse sistema de representação tão complexo, tão abstrato. Para que o professor compreenda isso, é necessário que ele tenha fundamentos psicológicos, fundamentos fonológicos, porque se trata de ouvir o som das palavras e representar esses sons pelas letras, pelos grafemas, e fundamentos linguísticos, fundamentos sociolinguísticos, porque as crianças falam de forma diferente, dialetos diferentes, e a fala é diferente da escrita, e cada dialeto tem uma relação diferente com a escrita. Então, conhecimentos de sociolinguística são também necessários, para citar só os mais importantes. A formação do professor alfabetizador normalmente não contempla esses fundamentos. Isso aparece claramente na compreensão que as pessoas costumam ter do termo alfabetização. O termo alfabetização costuma limitar para as pessoas o que se faz quando se leva a criança a aprender a língua escrita. Eu até prefiro um termo mais amplo, que seria aprendizagem inicial da língua escrita. Porque essa aprendizagem inicial da língua escrita envolve dois processos, a alfabetização e o letramento. O que vem a ser uma coisa e outra? A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema de representação dos sons da fala, ou seja, como transformamos os sons da fala, os fonemas, em letras ou grafemas. Mas não é só isso, não basta a criança aprender a codificar e decodificar, vamos usar esses termos, né, que vai levar a criança a dominar a língua escrita, porque a língua escrita serve para alguma coisa. A língua escrita existe na humanidade para quê? Para as pessoas interagirem, para registro da memória, enfim, para funções sociais. Essas funções sociais, essa aprendizagem das funções sociais da língua escrita é o que se chama letramento. Portanto, a aprendizagem inicial da língua escrita envolve estes dois processos. De um lado, o processo de aprender a ler e a escrever, e de outro, o processo de desenvolver as habilidades de uso da leitura e da escrita, no contexto social e cultural em que as pessoas vivem. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios, cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar o texto que escreve para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? E saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto. Isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos,
com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. E é importante que os alfabetizadores e as alfabetizadoras trabalhem com esses dois processos ao mesmo tempo, mas respeitando a especificidade de cada um deles. O fundamental é o olhar da professora para o processo da alfabetização, mas não um olhar ingênuo, um olhar fundamentado em conhecimentos que ela tem do processo psíquico, psicogenético, fonológico, linguístico, que a criança precisa vivencia quando está aprendendo a língua escrita. Então, não se trata de dizer que método você usa, que método eu devo usar. Trata-se de ter essa fundamentação teórica e saber traduzir essa fundamentação numa prática adequada.